primeiro milagre que nós vamos ver aqui é Jesus acalmando a tempestade. Pode ser uma história muito conhecida para muitos, mas nós vamos rever então, para quem até não conhece, conhecer nessa manhã. Jesus acalma a tempestade. Está descrito esse milagre em Mateus 8, de 23 a 27, mas ele também está aí na sua apostila. Alguém pode abrir o microfone e ler para mim? Mateus, aí na sua apostila, nessa parte? Jesus acalma a tempestade? Quem vai ler, pode abrir o microfone e ler para mim? Eu estou sem apostila, eu preciso da sua ajuda. Jesus Não, tô achando. E os seus discípulos foram com ele. De repente, uma grande tempestade agitou o lago de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco. E Jesus estava dormindo. Os discípulos chegaram perto dele e o acordaram, dizendo: Socorro, Senhor, nós vamos morrer. Por que é que vocês são assim tão medrosos? Respondeu Jesus. Como é pequena a fé que vocês têm? Ele se levantou, falou duro com o vento e com as ondas, e tudo ficou calmo. Então todos ficaram admirados e disseram: Que homem é esse que manda até no vento e nas ondas? Isso, obrigada, Melissa. Ali, Jesus acalmando a tempestade. Jesus estava com os seus discípulos, seus apóstolos no barco, e começou uma tempestade, um vento muito forte, as águas também balançando o barco de um lado para o outro. Os discípulos ficaram desesperados, com medo do barco virar e todos morrerem. Eles esqueceram que aquele que estava ali no barco, que fazia tantos e tantos milagres, estava dormindo ali no barco. Eles ficaram apavorados e eles também ficaram, acho que até indignados. Como que ele dorme com tudo isso acontecendo? Como que ele consegue ainda dormir, ficar tão tranquilo assim? E foram e acordaram Jesus. E Jesus acordou, não gostou muito da atitude dos discípulos de estar naquele desespero e falou: Nossa, vocês não têm fé não? E aí se virou para o vento e repreendeu o vento. E o vento parou, o vento cessou, ficou só aquela brisa, eu acredito, e as águas também se acalmaram, tudo voltou ao normal, e aí eles ficaram se perguntando: quem é esse que fala e o vento obedece? Nesse milagre, Jesus demonstrou o poder que ele tem sobre os fenômenos naturais. Ele demonstrou neste milagre o seu poder sobrenatural. Ele é o Criador e a criação obedece ele. Então, neste milagre, Jesus acalmando a tempestade, ele demonstra o seu poder sobrenatural em razão, em face dos fenômenos naturais. Porque a ventania, o mar ficar agitado é algo natural. Mas Jesus, com o seu poder sobrenatural, acalmou aquela tempestade. E ele faz isso ainda hoje. Literalmente, ele acalma as tempestades. E ele também acalma as tempestades das nossas vidas. Quando tudo está quando o mar da nossa vida está revolto, quando são muitos os ventos, ele tem o poder de vir e acalmar toda e qualquer situação na nossa vida. Vamos ver o próximo milagre. Milagres de Jesus. Jesus cura um paralítico. Está em Mateus 9, de 1 a 8. E quem vai ler para mim? Mateus 9, de 1 a 8. Jesus entrou num barco, voltou para o lado oeste do lago e chegou à sua cidade. Então algumas pessoas trouxeram um paralítico deitado numa cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: Coragem, meu filho, seus pecados estão perdoados. Aí alguns mestres da lei começaram a pensar: Este homem está blefando contra Deus. Porém, Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse: Por que é que vocês por que é que vocês estão pensando essas coisas más? O que é mais dizer ao paralítico: Os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande. Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse o paralítico: Levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. O homem se levantou e foi para casa. Quando o povo viu isso, ficou com medo e louvou a Deus por dar esse poder a seres humanos. Isso.
Nesse milagre, Jesus ele demonstra a sua autoridade para perdoar os pecados. Ele foi além da cura física, ele curou aquele homem espiritualmente e apontou a missão dele nesse milagre, que a missão de Jesus nessa terra, e continua sendo, é a de libertar o homem da escravidão do pecado. Ele poderia simplesmente, como ele mesmo falou, ter falado para aquele paralítico: ó, eu estou vendo a sua situação, levanta, pega a sua cama e anda. Ele tinha poder para fazer isso. Teve outros milagres que ele fez dessa forma. Mas ali, na cura desse paralítico, ele sabia que tinham aqueles descrentes, né? Aqueles sábios da palavra, aqueles fariseus ali, ele sabia o que ia no coração deles. Então Jesus foi e falou assim: seus pecados estão perdoados. E aí eles ficaram revoltados. Porque Jesus tanto poderia falar como falou, seus pecados estão perdoados, ou como levanta, toma tua cama e anda. É que neste milagre em especial, ele queria mostrar, ele queria demonstrar que ele tem autoridade para perdoar os pecados. Só ele tem essa autoridade. Porque ele morreu no nosso lugar para isso, para perdoar, para que tivéssemos o perdão dos nossos pecados. Então, nesse milagre, Jesus demonstra isso. Qual foi a missão dele? A missão dele foi libertar o homem da escravidão do pecado. Porque além da doença física que aquele homem recebeu, ele recebeu uma cura espiritual também. Porque muitas vezes as pessoas não estão doentes só no físico, elas estão doentes na alma, no espírito, e só Jesus pode curar. Ele é a cura para o físico, para a alma e para o espírito. Ele é a cura completa. E foi isso que ele demonstrou nesse milagre, curando o paralítico. E o que podemos aprender desses dois milagres, pessoal? Que Deus se fez homem, Jesus, Deus Filho, se fez homem e habitou entre nós. Viveu tudo o que nós vivemos para nos dar a vida eterna. E o maior milagre de todos os milagres, ele já fez, que foi morrer em nosso lugar e nos dar a salvação. Então, o maior milagre de todos é a salvação. E a salvação é o quê? É a libertação, é a cura da nossa doença espiritual. Porque a maior doença que o homem tem é a doença espiritual. Desde o início, a maior doença, a doença mais grave, é a doença espiritual, é o pecado. O pecado ele veio e separou o homem de Deus, separou o Criador da sua criação. E, literalmente toda a criação sofre por causa do pecado. Então, a salvação é a libertação, é a cura da nossa doença espiritual. O bebezinho já nasce em pecado, já nasce doente. Então, Jesus vem para nos libertar da doença espiritual que é o pecado. Louvado seja Deus por esse tão grande presente. Louvado seja Deus, porque Jesus é a nossa cura. É a nossa cura para essa doença, que é o pecado. Os milagres, de uma forma geral, de Jesus, eles demonstram mais do que o seu poder. É uma expressão de amor que vem de Deus para com o sofrimento humano. Jesus não fazia os milagres só para agradar as pessoas, para ficar famoso, para rebanhar um monte de seguidores, não. Deus olha para o ser humano, vê aquela situação que ele vive, vê aquele sofrimento e opera um milagre. E quando Deus opera um milagre em nome de Jesus, ele demonstra o poder que ele tem, e ele tem todo o poder. Como eu já falei, nós devemos crer que Jesus, só ele pode nos curar da pior doença. Só ele pode perdoar os pecados, nenhum outro, nenhuma outra pessoa pode perdoar os pecados, só Jesus. E perdoando os nossos pecados, Jesus manifesta em nós a cura espiritual. Nós podemos confiar no poder de Cristo. Quando você precisar que ele opere qualquer milagre em sua vida, às vezes o milagre que você está precisando você considera pequeno, mas para você é um milagre. Qualquer coisa, qualquer milagre que você precise, que Deus realize e opere em sua vida, seja qual for.
Pode parecer impossível aos olhos humanos um diagnóstico que o médico fale que não tem jeito, uma situação que aos olhos humanos não tenha jeito, para Jesus tem. Ele pode, ele faz, ele continua sendo o mesmo que ele era lá naquela época quando ele curou o paralítico e acalmou a tempestade. Ele é o mesmo hoje, ele vai ser o mesmo amanhã, seja qual for. Recorra primeiro a ele. Antes de recorrer a alguma pessoa aqui na Terra que você acha que pode te ajudar, antes de recorrer ao médico ou a qualquer outra pessoa, recorra a Deus, recorra a Jesus. Ele pode te ajudar. Ele tem o jeito dele de operar, né? Nós sabemos que ele opera conforme a sua soberana vontade. Ele, ainda que não saia do seu jeito, ele vai fazer sempre cooperar para o seu bem. E algo importante é, você não precisa prometer nada em troca. Você não precisa fazer nenhuma promessa. Deus até prefere que você não faça. Não precisa prometer nada. Não precisa falar, ai Deus, eu vou fazer desse jeito, o Senhor me dá assim? Eu vou fazer assim, o Senhor me dá assado? Não. Você não precisa prometer nada em troca a Ele. Pelo amor dEle, pela soberana vontade dEle, o poder dEle, Ele pode operar todo e qualquer milagre. Milagres, pessoal. Teve uma pessoa na Bíblia que viveu muitos milagres. Foi Maria. Maria viu o anjo, Maria gerou Jesus, Maria criou Jesus e ele, com certeza, enquanto viveu aqui na Terra, como criança, como adolescente, como jovem, foi muito especial. Maria presenciou muitos milagres, inclusive o primeiro milagre que a Bíblia relata, que foi realizado num casamento, Maria estava junto e foi ela quem falou para Jesus, pediu, né? Ela recorreu a ele. Eles estavam ali naquela festa de casamento e acabar o vinho na festa era um motivo de vergonha. E a festa durava vários dias e acha que ali a família não computou direito as coisas e acabou o vinho. E Maria foi ao dono da festa, ao pai do noivo, ao pai da noiva? Não. Jesus estava na festa e Maria foi lá e recorreu a ele e falou, Jesus, ajuda, olha, acabou o vinho. Ele até falou para ela, ainda não é chegada a minha hora. Mas Jesus, com certeza, vendo o que aquilo ia significar para aquela família, ele transformou aquela água em vinho. E o vinho que foi feito por Jesus, todos na festa comentaram que era um vinho bem melhor do que o primeiro. Então, Jesus, ele pode realizar qualquer coisa. Ele ainda continua sendo o mesmo. E Maria, lá em Lucas 1,37, diz assim, pois nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus, em nome de Jesus. Você já experimentou algum milagre? Eu acredito que sim, você é um milagre. Você está vivo hoje, dia 4 de junho, é um milagre. Em meio a toda essa pandemia, em meio a outros livramentos que Deus tem te dado, é um milagre você estar hoje aqui vivo. Você é um milagre, não só por isso. No decorrer da sua vida, tenho certeza que você viveu e foi milagre muitas vezes. Mas hoje você está precisando de um milagre? Quando acabar essa aula, se você tiver um tempinho, não tiver uma aula em seguida, ou depois que acabar, né, essas aulas todas, ouça a música Deus do Impossível, da Aline Barros. A própria apostila de educação cristã sugere ela. Não vai dar para a gente ouvir aqui junto, mas ouça, se você conhecer, cante, declare sua verdade. O teu Deus é o Deus do impossível. Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Tá bom? E ele já operou o maior milagre, que é a salvação, mas ainda ele quer operar muitos milagres na sua vida. Tá? Você precisa de um milagre? Não perca tempo. Recorra àquele que pode fazer todas as coisas. Recorra a Jesus, porque ele pode e ele faz.